Antes dos nomes, antes da escrita, antes do medo, antes do pecado, havia apenas o mar e o céu. Um deus chamado Urano dominava os céus, mas foi traído por seu próprio filho, castrado em um ato brutal, onde o poder antigo foi derrubado. Dos fluidos lançados ao oceano, nasceu a espuma, e da espuma nasceu ela, uma mulher que não pediu permissão para ser. Ela flutuava sobre uma concha, carregada pelas ondas. Onde seus pés tocavam a terra, flores brotavam. Onde seus olhos miravam, corações ardiam. Os deuses a viram e temeram, porque sua beleza não era só encantamento, era liberdade, porque seu corpo não era objeto, era código, porque seu prazer não era fútil, era sagrado. Ela era Afrodite. Bem-vindos ao canal O Último Portal. Aqui não falamos de deusas como mitos distantes. Aqui elas vivem, em cada memória que a história tentou apagar, em cada corpo que se recusa a ser silenciado. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo em você reconhece este chamado. Uma lembrança antiga, uma chama pulsante. Respire, sinta. Você está prestes a atravessar um portal. Havia uma época em que os templos dedicados ao sagrado feminino estavam entre os mais respeitados da terra. Mulheres dançavam sob a lua. O prazer era rito. O corpo, um altar. Os cultos de Afrodite, Ishtar, Astarte, Inanna aconteciam em toda a extensão do Mediterrâneo até o Oriente Médio. Em regiões hoje chamadas de Grécia, Turquia, Chipre, Líbano, erguiam-se santuários em homenagem às deusas do amor. Em Cítera, ilha onde se diz que Afrodite chegou flutuando sobre uma concha. Em Pafos, onde ruínas revelam rituais de iniciação realizados por sacerdotisas do prazer. Em Corinto, cidade onde o culto à deusa envolvia celebrações eróticas sagradas. Em Éfeso, local consagrado à deusa Ártemis, irmã da natureza e guardiã do corpo feminino. Esses templos não eram apenas construções de pedra, eram portais vivos para o reencontro entre corpo e alma. Mas com o tempo, esses portais foram selados. Os templos dedicados a Afrodite não eram espaços de adoração passiva, eram escolas vivas de energia feminina, locais onde o prazer era tratado como tecnologia espiritual, onde o corpo era honrado, não ocultado, e onde mulheres aprendiam a usar sua própria energia, como ponte para o divino. Essas práticas não eram vistas como profanas, eram consideradas sagradas, e por isso mesmo, foram consideradas perigosas. Quem entende o corpo não precisa obedecer cegamente. Quem conhece o prazer não se submete ao medo, e quem escuta a própria intuição não se curva a qualquer trono. Mas o mundo sempre tentou controlar as mulheres, e então vieram os impérios, vieram as religiões monoteístas, vieram os dogmas, os decretos, os homens de túnica com medo do ventre. O prazer virou ameaça, o corpo, uma fonte de vergonha. Templos foram queimados, estátuas foram destruídas, e Afrodite foi escondida. Substituíram suas sacerdotisas por santas, que sangravam em silêncio. Substituíram o prazer pela culpa. Onde havia flores, colocaram véus. Onde havia dança, colocaram regras. Onde havia liberdade, colocaram medo. Mas mesmo assim, ela resistia. Em sonhos, em histórias proibidas, em corpos que recusavam a rigidez de não poder simplesmente ser. A Afrodite que sobreviveu não era mais aquela que nasceu do mar. Os mitos foram editados. A deusa que curava pelo toque virou mulher que enlouquecia os homens. A deusa do prazer consciente virou símbolo de uma luxúria considerada perigosa. Sua sabedoria virou vaidade. Seu poder, sedução. Seu templo, um espelho. O patriarcado a moldou segundo suas próprias fantasias, para depois culpar as mulheres por representá-las. Afrodite foi caricaturada, e a mulher real passou séculos tentando caber numa forma que nunca foi dela. Mas a memória ancestral não morre, ela se esconde. Espera, e um dia, sem aviso, acorda, em sonhos de templos que você nunca visitou, em sensações que você não entende, mas sente.
no corpo que chora sem motivo, no desejo de dançar sem música. É Afrodite voltando. Voltando através de você. Voltando quando você fecha os olhos e sente o próprio corpo sem vergonha. Quando você escolhe o prazer sem se desculpar. Quando você ama e não se diminui. Isso é a reativação do código. Nesse momento você não precisa fazer nada, só lembrar. Lembrar que o prazer é seu direito de nascença, que o corpo é sabedoria encarnada, que a beleza não é aparência, é vibração. Afrodite não quer que você a adore, ela quer que você se lembre de si mesma. Respire, diga com a voz que desperta: eu sou o templo, eu sou prazer, eu sou a deusa que voltou. Este vídeo é um portal. Você não o assistiu, você o atravessou. E do outro lado, algo antigo te reconheceu. Que esse chamado siga vibrando em silêncio. E que, quando tocar sua pele com reverência, perceba, ela está viva, dentro de você, como sempre esteve. Se isso acendeu algo em você, não deixe apagar. Siga o canal, compartilhe, espalhe essa lembrança. Aqui, a gente fala do que foi silenciado, escreve o que tentaram apagar e chama de volta o que é seu por direito. Você não está sozinha. Essa voz também é tua.